Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos convidados a viver este dia 2 de dezembro de 2023, experimentando este último dia do ano litúrgico. Amanhã, com a celebração do primeiro domingo do Advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico. Então, neste sábado, somos chamados a preparar o nosso coração para acolher este novo tempo que vem até nós. Vamos ouvir o Santo Evangelho, acolhendo essa vontade amorosa de Deus em nossas vidas. Evangelho segundo Lucas, de 21, de 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para vossos corações não ficarem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje trata de um tema que é muito importante, que nós aprofundemos na reflexão sobre ele, porque é algo que toca mesmo a nossa vida, que é a questão da sensibilidade ou da insensibilidade. O evangelista fala a nós hoje as palavras de Jesus, dizendo: ficai com cuidado, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. É importante a gente pensar nesta palavra que Jesus nos chama a atenção, para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Tantas vezes a gente fala, fulano tem um coração de pedra, Jesus no Evangelho vai falar em outro momento sobre isso, quando ele diz assim: tocaram e vocês não dançaram, choraram e vocês não lamentaram. Quer dizer, não sentiram aquilo que estava em torno de si, foram insensíveis. E Jesus então faz esta chamada de atenção hoje, assim como fez nesse evangelho também, que ele fala das coisas que foram feitas e as pessoas não se moveram por ela, e ele chama atenção sobretudo para que nosso coração não se torne insensível, não se torne um coração de pedra. Então nós precisamos fazer a experiência de sentir aquilo que está à nossa volta, de sentir de uma forma muito ativa e compassiva, no sentido de que sentimos a dor, o sofrimento que nos ronda, as alegrias também. Sentimos isso, experimentamos isso e nos solidarizamos com aqueles que estão passando por essas situações, seja elas de dor, de sofrimento, de tristeza, sejam elas de alegria, Porque nós precisamos nos sensibilizar com tudo que está à nossa volta. E ele chama atenção hoje, sobretudo, para que nós não fiquemos insensíveis, não tenhamos um coração insensível acerca da realidade que está rondando a gente e que muitas vezes é marcada por situações difíceis e que anunciam ou que pedem da nossa parte uma presença, uma ação mais concreta, mais caridosa e misericordiosa. E aí ele chama a atenção disso, sobretudo dizendo para nós: cuidado para não ficar apegado demais a vocês mesmos e esquecer do que está à sua volta. Por isso ele diz: cuidado com a gula, a embriaguez, com as preocupações desmedidas, porque muitas vezes nós podemos nos situar apenas nas preocupações acerca de nós mesmos, comendo demais, bebendo demais, nos preocupando com aquilo que a gente está vivendo e esquecendo da realidade maior que nos circundam, esquecendo muitas vezes da dor que o outro está passando, do sofrimento que o outro está passando, que é tudo um convite para que nós assumamos a proposta do reino junto a estas pessoas de uma forma concreta e eficaz. Às vezes, tem pessoas que vivem lamentando o tempo inteiro a dificuldade que passam, E aí, quando elas se deparam com a dificuldade real das outras pessoas, veem muitas vezes que o que passa é muito pequeno diante daquilo que
os outros estão sofrendo. E não é que deixarão de experimentar o sofrimento seu, porque cada um de nós precisamos ter consciência de que se algo nos faz sofrer, nós precisamos experimentar isso e precisamos buscar superar isso. Mas na relação com o sofrimento dos outros, nós vamos ver em primeiro lugar que não estamos sofrendo sozinhos, que nós não somos os únicos a sofrer, a passar por necessidades, e vamos também nos abrir a ajudar as outras pessoas a fazerem um caminho de superação do sofrimento. Por isso Jesus nos chama a atenção com estas palavras, né? Cuidado para vocês não ficarem com o coração de vocês insensíveis, cuidado para não fecharem o coração de vocês não se tornarem um coração de pedra por causa das ilusões que podem vir por meio da embriaguez, das situações que prendem o nosso coração em nós mesmos, ao invés de abri-lo para estar sempre disposto a sentir a realidade que nos circunda. E aí Jesus, ele vai dizer para nós, olha, cuidado com isso, porque é preciso que nós tenhamos uma atitude de atenção permanente, porque nós não sabemos a hora. Lembra o Evangelho destes dias todos? Nós não sabemos a hora em que vai acontecer a hora do Filho do Homem, a hora de Deus se manifestar em plenitude em nossas vidas. Então é preciso que nós estejamos totalmente integrados, né, na realidade na qual nós nos encontramos, vivendo bem, amando, servindo, para que, quando chegar esta hora, nós estejamos bem. E esta hora não chegue para nós de uma forma que vai nos encontrar fora do caminho, mas nos encontre sempre dentro da perspectiva do caminho, que é justamente o caminho proposto por Ele mesmo, que é o caminho do amor. Então, estejamos sempre atentos para poder sentir o que nos circunda, para viver bem a realidade, na realidade na qual nós nos encontramos, e para acolher sempre a vontade de Deus como graça em nossas vidas. Para isso, Ele nos indica um caminho. É preciso que tenhamos uma vida de oração, porque a oração, ela tem a possibilidade de fazer com que nós paremos, olhemos para a realidade que nós nos encontramos, tomemos posse daquilo que nós podemos fazer, né? Tomemos consciência do que é nossa responsabilidade e também coloquemos nas mãos de Deus tudo que nós vamos viver, sobretudo aquilo que nos parece mais difícil, sobretudo aquilo que pesa em nós e que nós precisamos de uma força especial para poder viver, para poder colocar em prática. Então, estar sempre em oração, Jesus nos convida justamente para que possamos fazer a experiência de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, reconhecer a situação na qual nós estamos envolvidos, né? Reconhecer que nós precisamos fazer muita coisa, temos muita coisa para fazer, e reconhecer, sobretudo, que não estamos sós, que Deus está com a gente e que nós, com Ele, podemos fazer grandes coisas, porque o poder do amor dele é que nos conduz. E este poder, Ele dá a cada um de nós possibilidade também de exercê-lo, né? De vivê-lo no nosso dia a dia. Então, que nós rezemos, sobretudo pedindo ao Senhor um coração generoso, que não seja insensível, né? Mas um coração sensível, que sinta de verdade o amor, que sinta as coisas que nos circundam e que se decida sempre por amar verdadeiramente, por estar disposto a ir ao encontro de quem está precisando e de ajudar a superação das dificuldades que a vida ela vai nos propondo e nos impondo. Que a graça de Deus assim nos conduza, para que possamos acolher sempre mais a vontade dele em nossa vida e, sensíveis à sua vontade, possamos estar atentos para acolher o reino dele quando ele se manifestar em plenitude em nossas vidas. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um abraço forte, fica com Deus, que a graça amorosa dele conduza sempre a sua vida.